A sala de audiências do Tribunal Federal de Boston mergulhou em silêncio chocado quando a tela exibiu 40 fotografias. 40 famílias, 80 pais, 40 crianças. Festas de aniversário sorridentes, primeiros dias de aula, férias em família, famílias normais e felizes, exceto que nada era normal, porque nenhuma dessas crianças tinha relação genética com os pais que as criavam. Na primeira fileira sentavam-se Rachel e David Chen, ambos de 36 anos. Entre eles, sentava-se sua filha Lily, de 5 anos, apertando um coelho de pelúcia. Lily não entendia por que estavam no tribunal. Ela não entendia que a mulher do outro lado da sala de audiências, a médica em quem seus pais haviam confiado, havia lhes dado o embrião errado. Ela não entendia que, em algum lugar, estranhos estavam criando seus irmãos biológicos, enquanto ela vivia com estranhos genéticos que a amavam como sua. As mãos de Rachel tremiam enquanto segurava Lily. 7 ciclos de FIV durante 4 anos. $140 mil gastos. Incontáveis injeções, procedimentos, decepções. E quando Lily finalmente nasceu, quando Rachel segurou sua filha pela primeira vez, ela pensou que seu pesadelo havia acabado. Ela pensou que finalmente haviam conseguido seu milagre. Elas haviam conseguido um bebê. Só que não era delas. Do outro lado da sala de audiências, estava sentada a doutora Patricia Whitmore, 51 anos, fundadora e CEO da Whitmore Fertility Solutions, uma rede de 6 clínicas de fertilidade gerando $60 milhões em receita anual. Ela usava um terno St. John cor creme, no valor de $3.800, saltos Manolo Blahnik, de $1.295, e um relógio Cartier, no valor de $45 mil. Seu cabelo perfeitamente penteado, sua postura confiante, sua expressão desdenhosa. Tudo nela gritava sucesso e controle. Ela rolava a tela do celular, como se as 40 famílias destruídas ao seu redor fossem meramente um pequeno inconveniente. Atrás dela, sentavam-se 12 advogados do Morrison Legal Group, especialistas em defender profissionais médicos contra processos por negligência médica. Seu advogado principal, William Morrison, cobrava $3.500 por hora e tinha reputação de fazer vítimas parecerem oportunistas. Mas eles estavam prestes a enfrentar o juiz Frank Caprio, especialmente designado para este caso federal, devido à sua amplitude e complexidade sem precedentes. Antes de mergulharmos no que aconteceu naquela sala de audiências, se você acredita em justiça e quer apoiar um novo canal dedicado a compartilhar essas histórias poderosas, por favor aperte esse botão de inscrever-se e curta este vídeo. Cada inscrição nos ajuda a trazer mais da sabedoria do juiz Caprio à luz. O juiz Caprio entrou e todos se levantaram. Aos 79 anos, com 37 anos de carreira, ele já havia presidido casos complexos de negligência médica antes. Mas o processo diante dele, caso número 2, 1024-FD-8847, o havia perturbado mais do que qualquer caso em sua carreira. 40 famílias, 40 crianças, todas vivendo mentiras. Esta corte está agora em sessão, disse ele calmamente, seus olhos movendo-se pelas 40 famílias. Caso número 2024-FD-8847. Os Estados Unidos contra a doutora Patricia Whitmore. A doutora Whitmore é acusada de 40 acusações de fraude, 40 acusações de agressão causando danos corporais, falsificação de registros médicos e conspiração para fraudar. William Morrison levantou-se imediatamente. Meritíssimo. Minha cliente doutora Patricia Whitmore é uma pioneira em medicina reprodutiva. Suas clínicas ajudaram mais de 3.000 famílias a realizarem seus sonhos de paternidade. A Whitmore Fertility Solutions
tem as maiores taxas de sucesso da Nova Inglaterra, 78% de taxa de nascimentos vivos, comparada à média nacional de 42%. Esta acusação é um mal-entendido de protocolos médicos complexos e uma tentativa de criminalizar prática médica inovadora. As famílias nesta sala de audiências todas têm crianças saudáveis e felizes. Cada criança nasceu sem complicações. Cada família conseguiu o que queria, um bebê. A confusão genética, embora lamentável, não muda o fato de que essas famílias estão intactas e essas crianças são amadas. A mandíbula do juiz Caprio se contraiu. Senhor Morrison, 40 famílias receberam os embriões errados. Isso não é uma confusão genética. Isso é fraude. É uma complicação médica decorrente de protocolos laboratoriais complexos, meritíssimo. Não conduta criminosa. Veremos, disse Caprio friamente. Senhora Johnson, apresente o caso do governo. A promotora federal Amanda Johnson levantou-se, sua expressão sombria. Meritíssimo, Rachel e David Chang tentaram conceber por 6 anos. Eles passaram por 7 ciclos de FIV na Whitmore Fertility Solutions, entre 2018 e 2020. 7 ciclos de injeções de hormônios, extrações de óvulos, transferências de embriões. Cada ciclo custou $20 mil. Eles gastaram $140 mil no total. Quase os levou à falência. Em janeiro de 2020, seu 7º ciclo finalmente funcionou. Rachel engravidou. 9 meses depois, ela deu à luz uma linda menina que chamaram de Lily. Eles pensaram que seu pesadelo havia acabado. Eles pensaram que finalmente tinham sua filha. Ela fez uma pausa. 5 anos depois, no 5º aniversário de Lily, a irmã de Rachel deu a eles um kit de DNA de ancestralidade como presente. Um daqueles serviços de árvore genealógica. Só por diversão. Eles fizeram o teste. Os resultados voltaram mostrando que Lily não compartilhava nenhuma relação genética com Rachel ou David. 0% de correspondência de DNA. Sua filha não era sua filha. A sala de audiências estava em silêncio, exceto pelo choro abafado de Rachel. Rachel e David ficaram devastados. Eles contataram a Whitmore Fertility Solutions. A doutora Whitmore inicialmente alegou que seus registros não mostravam problemas. Mas os Changs contrataram um advogado e obtiveram acesso ordenado pelo tribunal aos registros de embriologia da clínica. O que encontraram foi horripilante. Ela ergueu documentos. Em 15 de janeiro de 2020, o dia da transferência de embrião de Rachel, as anotações do embriologista indicam que o embrião de Rachel mostrava qualidade ruim, baixa viabilidade. Em vez de informar os Changs e recomendar que esperassem por outro ciclo, a clínica substituiu por um embrião diferente, um de um casal diferente que havia passado por FIV na mesma clínica. Isso não foi um acidente. Foi deliberado e não foi isolado. Nossa investigação revelou que a Whitmore Fertility Solutions se envolveu em substituição sistemática de embriões por 8 anos, afetando pelo menos 40 famílias que identificamos até agora. Ninguém ainda sabia a extensão total do esquema da doutora Whitmore. Meritíssimo, Amanda continuou. A doutora Whitmore implementou uma política que chamou de utilização otimizada de embriões. Aqui está como funcionava. Quando os próprios embriões de um casal eram considerados de baixa qualidade ou improváveis de resultar em gravidez, em vez de informar o casal e recomendar outro ciclo, o que significaria nenhuma receita naquele ciclo, a clínica substituiria por um embrião de maior qualidade de seu banco de embriões sobrantes de outros casais. Esses embriões sobrantes vinham de casais que haviam engravidado com sucesso e escolheram não usar seus embriões restantes. A doutora Whitmore os chamava de
Estoque excedente. Ela os usou para aumentar suas taxas de sucesso sem contar a ninguém. O resultado? A Whitmore Fertility Solutions reportou uma taxa de sucesso de 78% de nascimentos vivos, quase o dobro da média nacional. Essa taxa de sucesso excepcional atraiu mais pacientes, mais receita e mais investidores. Em 2022, baseado em grande parte nessas taxas de sucesso líderes da indústria, a doutora Whitmore recebeu um bônus de $8 milhões de seus investidores de capital de risco. A sala de audiências ofegou. A doutora Whitmore se mexeu em seu assento, mas manteve sua expressão composta. Então, doutora Whitmore, disse o juiz Caprio, sua voz mortalmente calma. Você substituiu embriões sem contar aos pacientes para inflar suas taxas de sucesso e ganhar bônus. Whitmore levantou-se, sua expressão de paciência profissional com pessoas que não entendiam medicina. Meritíssimo, tratamento de fertilidade é extraordinariamente complexo. Taxas de sucesso importam porque ajudam pacientes a fazer escolhas informadas sobre onde buscar tratamento. Minhas clínicas ajudaram milhares de famílias. Eu otimizei protocolos médicos para maximizar resultados positivos. Dando a eles embriões de outras pessoas? Garantindo que pacientes que desesperadamente queriam filhos conseguissem filhos. Esses casais passaram anos tentando conceber. Gastaram fortunas. Experimentaram decepção após decepção. Quando vieram à minha clínica, meu trabalho era ajudá-los a conseguir gravidez. E eu consegui. 40 bebês saudáveis nasceram. 40 famílias estão completas. Com os bebês errados. Meritíssimo, conexão genética é apenas biologia. O que faz uma família é amor, não DNA. Rachel e David Chen criaram Lily por 5 anos. Eles a alimentaram, trocaram suas fraldas, a confortaram quando chorava, celebraram seus aniversários. Eles são seus pais de todas as formas que importam. O detalhe genético é irrelevante para seu vínculo. O detalhe genético foi o que eles pagaram $140 mil. Eles pagaram por um bebê. Eles queriam se tornar pais. E eu os tornei pais. Lily existe porque eu intervir. Rachel estava prestes a desistir. 7 ciclos falhados. Ela estava emocionalmente destruída, fisicamente exausta, financeiramente arruinada. Eu dei a ela um bebê saudável. Eu dei a ela maternidade. Você roubou o embrião dela e deu a estranhos. Eu salvei aquele embrião de ser desperdiçado. O embrião de Rachel tinha qualidade ruim, teria falhado. Em vez de colocá-los através de outro ciclo caro e devastador, eu usei um embrião de alta qualidade que teria sido destruído de qualquer forma. Todo mundo ganhou. A sala de audiências explodiu. Rachel Chen estava gritando. David segurava Lily tentando protegê-la do caos. Outras famílias estavam de pé, apontando para a doutora Whitmore, gritando. O juiz Caprio bateu seu martelo furiosamente. Ordem! Ordem nesta sala! Quando o silêncio finalmente retornou, Caprio olhou para a doutora Whitmore. Sua expressão de incredulidade absoluta. Doutora Whitmore, você acabou de dizer que todo mundo ganhou quando você deu às famílias embriões errados? Sim, todo mundo conseguiu bebês saudáveis. Isso não era o objetivo? Rachel queria ser mãe. Ela é mãe. David queria ser pai. Ele é pai. Lily é uma criança linda e saudável. Onde está o dano? O dano é que o filho biológico deles está sendo criado por estranhos. Mas eles têm uma filha real e viva que eles amam. Não é a filha deles. A doutora Whitmore gesticulou impacientemente. Isso é semantics. Maternidade é sobre criar uma criança, não sobre genética. Eu dei a Rachel a experiência de carregar um bebê, dar à luz, amamentar, criar uma filha. Essas são as coisas que importam, não algum teste de DNA.
Amanda Johnson levantou-se, tremendo de raiva. Meritíssimo, precisamos esclarecer algo. A doutora Whitmore não deu apenas aos Chains o embrião errado. Ela também deu o embrião dos Chains a outra família. Jennifer e Mark Rodrigues. Ela gesticulou para um casal na segunda fileira. Receberam o embrião dos Chains. Eles criaram Miguel, 5 anos, por 5 anos. O filho biológico dos Chains. Então Rachel e David estão criando a filha biológica dos Rodrigues. E Jennifer e Mark estão criando o filho biológico dos Chains. 2 famílias, 4 pais, 2 filhos, todos com os bebês errados. A sala de audiências ficou em silêncio absoluto. Rachel Chang levantou-se, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não entende. Lily é minha filha. Eu a amo mais do que qualquer coisa. Mas em algum lugar existe um filho que é biologicamente meu. Meu filho que cresceu sem mim. E eu nunca o conheci. Nunca segurei. Nunca sequer soube que existia até 5 anos depois de nascer. Sua voz quebrou. E Jennifer Rodrigues? Ela apontou para outra mulher. Ela criou meu filho biológico. Mas ela não sabia. Ela pensava que era filho dela. E agora todos nós estamos destruídos porque ninguém tem os filhos certos e todos nós amamos as crianças que criamos. Mas elas não são geneticamente nossas. Jennifer Rodrigues levantou-se ao lado de Rachel, segurando seu filho Miguel. Eu amo Miguel. Ele é meu filho, mas ele é biologicamente filho dos Chains. E Lily é minha filha biológica sendo criada pelos Chains. Como explicamos isso às crianças? Como dizemos a Miguel que a mulher que ele chama de mamãe não é sua mãe biológica? Que seus verdadeiros pais biológicos são estranhos do outro lado da sala? A doutora Whitmore permaneceu de pé, sua expressão agora mostrando frustração com pessoas que simplesmente não entendiam. Vocês estão super complicando isso. Essas crianças são amadas. Elas têm lares estáveis. Sim, a genética está confusa, mas e daí? Amor é o que importa. Vocês todos amam seus filhos. Por que a biologia importa? Porque nós pagamos por biologia. Rachel gritou. Eu não paguei $140 mil para adotar. Se eu quisesse adotar, teria adotado. Eu passei por 7 ciclos de FIV porque queria meu próprio filho biológico. Eu queria um bebê que tivesse meus genes, os genes do meu marido. Eu queria ver traços da minha família na minha filha. E agora olho para Lily e ela não se parece nada comigo. Nada. Porque ela não é minha. E em algum lugar existe um menino que se parece comigo, que tem meus traços, que é meu filho biológico. E eu nunca o conheci. A doutora Whitmore revirou os olhos. Realmente revirou os olhos, na frente de Rachel e do juiz. Isso é tão narcisista. Você está dizendo que não ama Lily tanto porque ela não tem seus genes? Não, Rachel gritou. Eu amo Lily. Ela é minha filha. Mas você me roubou a escolha. Você roubou meu filho biológico e me deu o filho de outra pessoa sem me contar. Você me enganou. Você me mentiu. Você me traiu na minha hora mais vulnerável. Eu te dei o que você queria, bebês. Queríamos nossos próprios bebês, não os de outra pessoa. Se eu quisesse adotar, teria adotado. Se eu quisesse usar óvulo doador, teria concordado com isso. Mas você tomou essa decisão sem minha permissão, sem meu conhecimento. E agora minha família inteira está destruída. A sala de audiências desceu ao caos novamente. Múltiplas famílias estavam de pé, gritando, chorando. Crianças estavam assustadas e chorando. O juiz Caprio bateu seu martelo por 1 minuto inteiro antes que a ordem fosse restaurada. Doutora Whitmore, Caprio disse, sua voz tremendo com fúria mal controlada. Em meus 37 anos nesta bancada, vi negligência médica. Vi negligência. Mas você não cometeu um erro. Você não teve uma complicação médica.
Você implementou um esquema sistemático de fraude que destruiu 80 famílias para inflar suas taxas de sucesso e ganhar bônus de investidores. Você pegou casais em seu momento mais vulnerável, desesperados para ter filhos, dispostos a gastar suas economias de vida, dispostos a suportar procedimentos dolorosos, e você explorou esse desespero por lucro. Aqui está minha decisão. A sala de audiências prendeu a respiração. Doutora Patricia Whitmore, você é considerada culpada em todas as acusações. 40 acusações de fraude. Uma para cada família que enganou. 40 acusações de agressão causando danos corporais. Porque submeter mulheres a procedimentos de FIV sob falsos pretextos constitui agressão. Falsificação de registros médicos. Conspiração para fraudar pacientes e investidores. Você é sentenciada a 20 anos em prisão federal. Você cumprirá esta sentença integralmente, sem liberação antecipada, sem prisão domiciliar. O rosto da doutora Whitmore ficou branco. Seus advogados começaram a objetar, mas a voz de Caprio cortou através. Além disso, sua licença médica é permanentemente revogada em todos os 50 estados. Você nunca praticará medicina novamente. Todas as 6 clínicas Whitmore Fertility Solutions são por este meio ordenadas a fechar imediatamente. Todos os registros de pacientes serão transferidos para um conselho médico independente para revisão. Você é ordenada a pagar 100 milhões de dólares em danos compensatórios a serem distribuídos igualmente entre as 80 famílias afetadas. Isso será pago de seus ativos pessoais, ativos da empresa e da devolução do bônus de 8 milhões de dólares que você recebeu de investidores através de fraude. Adicionalmente, estou ordenando a criação de um fundo de apoio às vítimas de 20 milhões de dólares para fornecer testes genéticos, aconselhamento e apoio jurídico para todas as famílias afetadas e quaisquer vítimas adicionais que identificarmos. Ele inclinou-se para a frente, sua voz dura. Você ficou de pé nesta sala de audiências e disse que conexão genética é apenas biologia e que amor faz uma família, não DNA. Você está certa de que amor faz uma família. Mas essas famílias pagaram 140 mil dólares especificamente pela biologia. Elas pagaram para você ajudá-las a ter seus próprios filhos biológicos. Você pegou seu dinheiro e deu a elas os filhos de outras pessoas. Rachel e David Chen amam Lily. Eles a criaram por 5 anos. Ela é filha deles de todas as formas que importam. Mas isso não muda o fato de que você roubou seu filho biológico deles e lhes deu o embrião de outra pessoa sem seu conhecimento ou consentimento. Você não lhes deu escolha. Você não disse que o embrião deles tinha baixa qualidade e ofereceu alternativas. Você não discutiu adoção ou uso de embriões doadores com seu consentimento informado. Você simplesmente pegou o dinheiro deles. Pegou o embrião deles, deu-o a estranhos e deu a eles o embrião de um estranho. Sua voz se elevou. E você fez isso 40 vezes, 80 famílias, 40 crianças que crescerão com crises de identidade, 40 crianças que se perguntarão quem são seus pais biológicos, 40 crianças que lutarão com questões de identidade e pertencimento, porque você queria melhores taxas de sucesso para bônus de investidores. Dinheiro pode comprar clínicas de fertilidade, pode comprar bônus de investidores, pode comprar taxas de sucesso líderes da indústria através de fraude, mas não pode comprar sua saída da prisão quando sua ganância destrói 80 famílias. Justiça não pode ter 2 padrões, um para CEOs de clínicas de fertilidade e outro para famílias desesperadas que confiaram nelas. Essas famílias vieram até você em seu momento mais vulnerável. Elas confiaram em você com seus sonhos de ter filhos, e você traiu essa confiança por 8 milhões de dólares em bônus. A sala de audiências explodiu em aplausos. Rachel Chen
segurou Lily e David, todos os três chorando. Jennifer Rodrigues segurou Miguel, ambos soluçando. Famílias por toda a galeria se abraçaram, chorando de alívio de que justiça finalmente foi feita. A doutora Patricia Whitmore sentou-se imóvel, seu império destruído, sua liberdade perdida por 20 anos. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que juízes como Frank Caprio representam o melhor de nosso sistema de justiça, por favor, apoie nosso novo canal, inscrevendo-se e curtindo este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que justiça e compaixão podem coexistir. Comente abaixo com sua cidade. Vamos construir uma comunidade que acredita em justiça para todos. A doutora Patricia Whitmore está atualmente cumprindo sua sentença de 20 anos na FCI Danbury. Seus ativos foram liquidados, totalizando 132 milhões de dólares. Todas as 6 clínicas foram permanentemente fechadas. Sua licença médica foi revogada em todos os estados. As 80 famílias afetadas, cada uma recebeu compensação. Mas dinheiro não podia consertar o dano. Rachel e David Chen ainda estão criando Lily, a criança que amam, mas que não é geneticamente deles. Jennifer e Mark Rodrigues ainda estão criando Miguel, o filho biológico dos Chens. Ambas as famílias estão em terapia. Ambas as crianças estão lutando com questões de identidade. Algumas famílias escolheram manter contato com os pais biológicos de seus filhos. Outras escolheram não fazê-lo. Cada família tomou a decisão que parecia certa para elas. Mas cada família foi traumatizada pela descoberta de que sua médica de fertilidade havia mentido para elas. O caso levou à Lei da Verdade Genética em tratamento de fertilidade. Legislação federal exigindo verificação de DNA de todos os embriões antes da transferência. Divulgação obrigatória de todas as fontes de embriões. Penalidades criminais por substituição de embriões. E requisitos para consentimento informado para qualquer uso de embriões doadores ou sobrantes. A lei passou por unanimidade. O juiz Caprio, quando perguntado sobre a sentença dura, disse simplesmente: compaixão não é uma exceção à justiça, é o propósito. Essas famílias amavam e queriam filhos. A doutora Whitmore explorou esse amor por lucro. 20 anos é o que essa traição custa. 40 crianças estão crescendo com perguntas sobre quem são. 80 famílias estão permanentemente alteradas. Tudo porque uma médica queria melhores taxas de sucesso para impressionar investidores. Mas sua história expôs como até a medicina, supostamente construída em cura e ajuda, pode ser corrompida pela ganância. Mostrou que consentimento informado importa. Provou que você não pode substituir o embrião de uma pessoa por outro sem que seja fraude, não importa como você justifique. A doutora Patricia Whitmore pensou que estava construindo uma prática médica inovadora. Pensou que suas altas taxas de sucesso provavam seu brilhantismo. Pensou que 8 milhões em bônus validavam seus métodos. Ela estava errada. E as 80 famílias que ela traiu permanecem como prova de que, às vezes, a justiça prevalece. Às vezes, os vulneráveis derrotam os poderosos. Às vezes, a sala de audiências realmente é o grande equalizador. Não porque essas famílias eram fortes, mas porque estavam certas. E isso foi suficiente.